gostaria de ter alguém que pudesse resolver os problemas para já. Então, a tendência é que apareça um técnico que já atua no futebol brasileiro. Uma das possibilidades, Antônio Oliveira, que é português, mas já está aqui há bastante tempo. Atualmente comanda o Cuiabá. Antes de gravar o vídeo, conversei. Nação corintiana, o Corinthians já tem um nome, né? Antônio Oliveira, né? Treinador português, né? Está se destacando aí no Cuiabá. A diretoria partiu para cima. A multa é baixa, pessoal, 5 bilhões de reais. Então, pessoal, tudo indica que vai fechar com Antônio de Oliveira, né? Português, né? A gente espera que dessa vez a presidência do Corinthians esteja agindo rápido e seja correto na sua negociação, né? É um treinador português da escola europeia, né? Corinthians ficou sem treinador. O Mano vinha fazendo um péssimo trabalho no Corinthians. Eu acho que sua demissão foi justa, foi correta, até porque a presidência do Corinthians não queria trabalhar com o Mano, né? E ele começou a dar declarações, o clima ficou ruim, 4 derrotas. Então, pessoal, mais do que certa, a hora certa de dar um baixa, né? E agora o Corinthians firme e forte com Antônio Oliveira, pessoal. Português, escola europeia, tem tudo para dar certo. Então é isso. Vamos acompanhar o vídeo. No vídeo, no final, a gente traz muita informação. Acompanhem até o final. Quero deixar créditos ao canal do Nicola, link na descrição, vale a pena vocês lá e acompanhar. E aí, pessoal, na sua opinião, Corinthians fez uma boa escolha com trazendo o português? Para mim, é o treinador aqui no Brasil que tem capacidade, sim, de dirigir o Corinthians e de colocar esses garotos, esses que estão lá para jogar, né? Não resta dúvida. Então é isso, sem enrolação, vamos acompanhar o vídeo e no final a gente deixa a nossa opinião, pessoal. Vamos lá. Vou fechar o vídeo para falar sobre quem vai treinar o Corinthians. Primeiro, uma informação importante: o Corinthians vai anunciar que não tinha interesse em contratar Márcio Zanardi. Eu asseguro para vocês que o Zanardi, do São Bernardo, era o técnico dos sonhos de Augusto Melo. Quando o Augusto demite o Mano Menezes, ele já havia contratado o Zanardi, mas o Corinthians não contava com o regulamento do Paulistão, que impede que um técnico treine 2 times na mesma competição. Você sabe que o Zanardi comanda o São Bernardo, ou seja, há um veto em relação à participação dele no Corinthians. O Timão foi pego de surpresa com esse regulamento, o que é uma beira o amadorismo. Diante desse cenário, o Corinthians precisou recuar e desistiu da contratação do Zanardi, embora vá dizer publicamente que nunca pensamos no Zanardi, isso foi coisa da imprensa. Quem que pode ser agora o novo técnico do Corinthians? O que eu consegui apurar junto a uma fonte próxima ao Augusto é que o Cuca está descartado, tá? Eu até, se eu fosse dirigente do Corinthians, eu compraria a briga e traria o Cuca. Não é o que o Corinthians está pensando por agora. Em relação a técnicos que atuam fora do país, não é a prioridade, isso é tratado como difícil pelo tempo de adaptação. E o Corinthians gostaria de ter alguém que pudesse resolver os problemas para já. Então, a tendência é que apareça um técnico que já atua no futebol brasileiro. Uma das possibilidades, Antônio Oliveira, que é português, mas já está aqui há bastante tempo. Atualmente comanda o Cuiabá. Antes de gravar o vídeo, conversei com o Cristiano Dresch, que é o homem forte do futebol do Cuiabá. Ele falou que sabe do zum 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 e contou que a multa rescisória para tirá-lo do Cuiabá é de 5 milhões de reais. Então, se o Corinthians fechar com o Antônio Oliveira, vai pagar 20 milhões ao Mano de multa e mais 5 ao Antônio Oliveira, a operação das mais caras. Outro nome que surgiu, Giléo Condé, que subiu Vitória da Série B para a Série A. Tem feito bons trabalhos há algum tempo, também a multa rescisória. Conversei com o Fábio Mota, presidente do Vitória, antes de gravar esse vídeo. Ele não quis falar sobre cifras, mas admitiu que existe uma multa rescisória. A saideira sobre o Corinthians, Hernani, que pertence ao Parma, é alvo do Corinthians, não será contratado. Ouvi de uma pessoa muito próxima ao Hernani que o Parma não aceita negociar em hipótese alguma enquanto a segunda divisão do campeonato italiano não terminar. O Parma é líder. Sobre Mateuzinho, está sendo de fato contratado junto ao Flamengo, 4 milhões de euros fixos, mais 1 milhão de euros em bônus, mas o Flamengo criou uma cláusula com multa pesada em caso de atraso nas parcelas que o Corinthians terá de fazer. É aquela coisa da falta de confiança que o mercado tem em relação ao time. E você, o que pensa de tudo que eu contei? Usa o espaço para comentário, deixa like, se inscreve no canal. Bora falar agora sobre uma reviravolta envolvendo Igor Coronado. Meio-campista de 31 anos de idade, que pertence ao Al Ittihad, estava acertando a rescisão de contrato na Arábia Saudita para voltar ao futebol brasileiro. Ele tinha muita vontade de jogar por aqui. Botafogo e Corinthians aparecem como os principais candidatos. O Flamengo, embora tenha recusado, o empresário dele me assegurou que o Flamengo voltou atrás e estaria também na briga para contratá-lo. Mas a novidade importante me foi contada pelo Rafael Brandino, que é o representante do jogador. De acordo com ele, existe o risco de a rescisão do contrato do Coronado não acontecer.
Tudo por causa de uma divergência entre o Marcelo Gallardo, o novo técnico do Al Ittihad, e os donos do clube. Os donos não querem que o Coronado e que o Benzema sejam negociados. Já o Marcelo Gallardo trabalha por uma limpeza, uma faxina. Ele quer mudanças no elenco e exige que esses dois jogadores saiam. A questão também envolve grana. No caso específico do Coronado, a gente está falando de mais ou menos 35 milhões de reais. É quanto custaria para rescindir o contrato do atleta agora. Ele tem vínculo até junho de 2025 e ganha 5 milhões de dólares. O Coronado falou, vocês querem me dispensar, não tem problema, é só vocês pagarem o que devem. Diante desse cenário, existe a real possibilidade de a rescisão ser revista. E isso pode sobrar até pro treinador argentino que fez muito sucesso no River Plate. Diante desse cenário, cabe a gente esperar. Se houver rescisão de contrato, aí sim o Coronado vem ao Brasil, vai escolher em qual clube vai jogar. Prometo deixar você de olho e a par sobre tudo. Desse cara. Primeiro, a troca natural de país. Vem jogar no Brasil. Sim. Não é simples jogar no Brasil, mesmo sendo um argentino. Sim. Tem toda a questão de aclimatação, tudo. Clube grande, clube de massa, maior do que o Tajeres, muito maior do que o Tajeres onde ele jogava. E aí pega o clube de ponta cabeça desse jeito. E aí pega o clube, além de estar administrativamente de ponta cabeça, perdendo uma partida após a outra. Desde 61 é o segundo pior começo de temporada da história do Corinthians. De 61 para cá, desse longo período. Imagina a cabeça do cara. Essa época do Corinthians era o faz-me rir, né? E outra coisa, né? Ele chegou, ficou um mês com um treinador. Observando, treinando, se posicionando. Esse treinador, claro, deve ter conversado com ele. Ele treinou 2 semanas como titular, na hora que ele foi jogar e não jogou. Mas ele só que agora... Na pré-temporada... Lembra a imagem do Mano posicionando os 3 aqui no meio campo? O completar toda essa informação do Plihal é essa. Além disso tudo, ele treinou esse período todo com um estilo tático para ele dentro do campo. Sim. E ele vai estrear com outro cara, com outro treinador, né? Com uma outra ideia. Não acredito que como é o nome dele? Thiago Kozlowski. Não sei se... Kozlowski, para decorar, é dureza. Kozlowski. É difícil, é para arrebentar apresentador todo mundo. Onde é o Thiago, né? Thiago? Thiago. Thiagão da Fiel. Só chamava aquele ainda Kozlowski. Kozlowski, não, eu acho que o Kozlowski é mais fácil de falar do que o Kozlowski. Vai ter gente que fala assim, tomara que ele não acerte, que não arrume para não ficar ele... Brincadeira. Mas assim, um abraço pra galera. Não sei como é que vai ser esse treino, como é que está sendo esse treino. Será que ele vai ter a mesma estrutura tática que o Mano fazia? Tudo isso mexe também para a estreia do cara. Claro. Agora, eu gostei do seguinte, ele diz que está feliz de estar aqui, sabe da responsabilidade e da grandeza que é o Corinthians. Então, esses caras argentinos, eles têm personalidade, eles não são de... Eu também acho que eles costumam tirar de letra. Apesar que não é argentino, estava jogando na Argentina. O Rojas. Então, será que vão jogar juntos? Eu acho que dá para jogar. Rojas dá para jogar com ele. O Vera dá para jogar de volante. Apesar que o Mauro Naves nos traz a informação que ficou sabendo que ele não é o cara da organização. Pois é. Se ele não é o da organização, ele vai jogar pelo lado. Ele é mais o Rojas também é pelo lado, né? É, pelo lado. Que prefere. Não, ele não é por lado. Ele é mais por dentro, mais perto do centroavante. Vê o número de assistências que ele tem ali. Ele é o primeiro nas assistências, você mostrou ali. Sim. Porque ele joga perto do centroavante. Não, aí me serve, é isso que o Corinthians está precisando. Não, ele não vai ser o meia que vai pegar a bola no volante e carregar a bola como fazia o Renato. Não, mas no 4-2-3-1, ele é o meia centralizado. Ele é o meia centralizado. Perfeito, é isso. Ele é o cara que vai chegar no centroavante. Agora, o pessoal quer mais, no Corinthians, o que eu sei, cobra dele mais dinamismo no treino. Porque ele é aquele meia, e o Zinho jogou com muitos meias, pode até traduzir pra gente, foi até meia, consagrado pela ponta, mas foi meia. Aquele meia que perde a bola, ele dá uma voltinha nele mesmo para poder correr atrás. Sabe como é que é, Zinho? Sim. Perde a bola. Não, mas você se matava, então. Não, você se doava em campo. Acho que você é a antítese do que você explicou. Isso. O contrário. Não, foi da voltinha. Da voltinha. Não, o cara perde a bola e raciocina para correr atrás. Os caras do Corinthians cobram que ele perca a bola e volta para marcar. Perde da pressão. E não é a dele. Porque não é característica dele. É só você pegar os lances dele no Tajeres. Atual, pós-perda. O pós-perda, exatamente. Perdeu a bola... O pós-perda dele é ruim. Os caras estão cobrando dele isso. Eu vou dizer um negócio para você.
De toda essa... Eu acho isso bonito, né? Pós-perda. Mas um cara desse, eu falo para ele, você nem volta. Eu quero você daqui para lá, eu não quero você daqui para trás. Não tem mais isso, eu quero não, você Pascoal. daqui para frente. Você tá louco? Tem mais isso não, Pascoal. Mas um cara desse, com a bola dominada, ele resolve o jogo para você. A bolinha no pé hoje em dia nem o Messi. Ah, sim. Dá a bola no Rames Rodrigues para ver se ele não resolve o jogo. E por que ele não joga com ninguém? Porque joga com a estrutura diferente do que joga na seleção da Colômbia. Nem a Lá é um jogo a cada 45 dias. Dá uma estrutura para ele de jogo. Olha lá onde que ele joga. Você tá vendo onde que ele joga? Ele é um meia que chega no centroavante. Ele é bom jogador, esse cara. Ele é bom jogador. Não, São de mas... melhores momentos até eu, hein? Pois é. Mas nem Rafael Veiga, nem Arrascaeta, ninguém vai ter mais privilégio de falar toca aqui e tal. Isso é tempo de Corinthians do Neto. Neto decidia tudo, aí o Márcio corria pra ele e tal, ele ficava parado. Mas ele decidia. Márcio e o Wilson, mano, o que eles corriam era uma loucura. Mas o Neto decidia. Então, é porque quando ele chegou e começou a treinar, né? Ele tá aí há 35 dias, quando o Pascoal tá dizendo, ó, o Mano... E ele fala hoje na entrevista, foi muito frustrante. Eu treinava, na hora de entrar em campo, estava com problema ainda e tal. E aí, quando ele começou a participar dos treinos, eu falei com alguém que acompanha os treinos lá para saber, pô, é esse o cara, ele vai ser o Renato Augusto, é esse que decide? Aí me falou, elogiou, claro, muita qualidade técnica, etc. Mas isso eu tinha ouvido também do Rojas. Bom de bater na bola, qualidade técnica, eu quero saber jogando. Eu acho que o Rojas tá até mais badalado. Talvez. Mas me falou, olha, não é o cara que vai organizar o time, ainda precisa desse cara. Mas óbvio que ele vem para ser titular. Ele começou no Instituto Messi, então a referência dele é o Messi. Isso é bom e é ruim, porque começa o cara a achar que ele é o Messi. Calma, ele só começou com 12 anos de idade, em Rosário, no Instituto Messi. O Messi já foi o De Federico lá atrás, né? Já foi o De Federico e tal. Então não venha com papo de Messi aí, porque atrapalha, não ajuda, atrapalha. Mas enfim, é um jogador que vai ajudar, mas o Zinho tocou num ponto, né? Ele estava encaixado ali num time pensado pelo Mano. Agora, qual vai ser esse time pensado pelo Thiago, né? É isso? Kozlowski. Thiago. Não é isso? O Thiagão vai pensar. Essa é uma questão que o Corinthians não conseguiu resolver nesse início de temporada. Porque o Corinthians precisa desenvolver um plano de jogo em que ele contemple alguns pontos. E o Corinthians tem uma fartura de problema, né? O Corinthians tem uma vastidão de problemas. O time do Corinthians, ele é desorganizado, mas completamente. Os espaços dados para os adversários, o jogo contra o Novo Horizontino tirando a primeira parte do jogo, a primeira parte do jogo, onde o Corinthians até não jogou mal. Porque o Corinthians, em algumas partidas, jogou bem o segundo tempo, mas já estava perdendo no primeiro, não conseguiu se recuperar. O Corinthians, ele tem muitos problemas de organização, principalmente na organização entre os volantes. Os volantes do Corinthians precisam se organizar melhor. Vai jogar como? Com um trinco, um volante na frente da zaga, como diz em Portugal? Vai jogar? Como o São Paulo joga, com o Pablo Maia de primeiro volante? Vai jogar? Vai ser assim? Como o Flamengo joga com o Eric Pulgar? Essa é a tradução do Corinthians? Ou os volantes vão sair para jogar? Se os volantes do Corinthians continuarem saindo para jogar, escancara o espaço entre os zagueiros e os volantes. E o Corinthians toma gol toda hora nas costas dos volantes, nas costas dos laterais, porque eles não têm proteção. Porque passam os laterais, passam os volantes... O único cara elogiado hoje no time do Corinthians é o Ranieri. Mas o Ranieri é elogiado pela voluntariedade. Mas ele é esse primeiro. Ele, na expressão do volante, ele é segundo volante, ele não é primeiro. Você acha? Ele joga de primeiro volante, mas ele não é primeiro volante. Eu acho ele primeirão. Ele joga como primeiro. Para mim, o primeiro. segundo é o Maicon. Mas o Maicon precisa se resolver, na minha visão do Corinthians. O Maicon, ele não está marcando e ele não está armando. O Maicon não está roubando a bola e não está entregando. O Maicon precisa ser melhor posicionado. O Maicon é muito bom jogador. Muito bom. Ele precisa ser melhor posicionado em campo. Dessa forma que ele está jogando, ele não está servindo para o Corinthians. Agora, a gente pode falar do Vera. Não, o Maicon está melhor que o Vera. Hã? O Maicon, mesmo sem jogar perto do que já jogou um dia, vai melhor do que o Vera. Está melhor que o Vera. Aí você vai passar no Rojas. Você vai passar agora pelo Rodrigo Garro.
o Corinthians contratou mais um centroavante, que não é melhor do que o centroavante que a torcida não gosta. Então, o Corinthians tem uma fartura de problemas. É assim, é farto. Ainda voltando ao Garro, você disse que ele é aquele cara que gosta mais de jogar do que não permitir que os outros joguem. Ele gosta mais de jogar do que marcar. A informação que o Mauro teve de quem está lá dentro acompanhando os treinos é que ele também não é esse meia, o cerebral. Ele é o meia perto do centroavante. Mas que não gosta de marcar? Mas não... Você tem que entender. Se você vai jogar no 4-4-2, joga ele com o centroavante. Os dois caras da beirada voltam para ajudar. Não, eu só não entendi a necessidade de você trazer ainda um jogador cerebral. Se o cara que não recompõe, que é o cara das assistências, já está lá. O Plihal é mais fácil. Aí eu aprendi com o Zinho, só me desculpar, eu aprendi com o Zinho e com algumas pessoas do futebol. É mais fácil você fazer um bom jogador marcar do que um marcador jogar. Você acha, Zinho? Você ensinar a parte tática e posicionar é o cara se dedicar a aprender, entender e fisicamente se preparar para cumprir. Agora, você ensinar o cara a bater na bola, a driblar, a fazer o corpo... Bater falta, bater escanteio. O cara vai aprimorar esse dom que ele tem. Então, eu acho que assim, um bom jogador se disciplinar e entender que sem a bola ele tem que, no futebol, que não é de hoje não, de 94, que marcou essa época, a seleção de 94 foi fundamental para mudar essa visão que o Brasil não é só com a bola, tem que se disciplinar sem a bola para não perder para o europeu como estávamos perdendo, e voltamos a perder, que há 24 anos de novo a gente não é campeão, vai completar, em 2026, 24 anos sem ser campeão do mundo. Não pode, com 5 minutos faltando para você garantir uma vaga, você perder um jogo. Sim. Não pode. Isso é atenção, foco, disciplina. Isso você ensina, sim. Isso você bota na mente do jogador. E o jogador tem que entender. Aí parte do treinador. Eu acho que assim, pelo menos eu. Nação corintiana. Corinthians quase certo aí, né? Com Antônio Oliveira, né? Treinador português que treina o Cuiabá. As informações do setorista aí que o Corinthians vai atrás dele, né? Vai à procura dele. Apesar de ter uma multa rescisória de 5 milhões de reais. No caso aí, essa troca de treinador vai custar aos cofres do Corinthians cerca de 25 milhões, né? Vale destacar aqui que a Federação Paulista quer que o Corinthians pague a rescisão de Mano, né? Antes dele escrever, né, o novo treinador, né? Regulamento do Campeonato Paulista, pessoal, é complicado, né? Complicado, né? Essa nova cláusula aí que não pode escrever, o treinador não pode assumir 2 clubes no mesmo campeonato, é complicado. Imagina se no Campeonato Brasileiro botar essa cláusula aí, né? Treinador só pode treinar um clube, não pode treinar outro, né? Pois é um treinador português da escola europeia, né? Os corintianos viram com bons olhos, né? Depois que surgiu o nome de Antônio Oliveira. Treinador que é bastante experiente, apesar de estar iniciando seu trabalho, mas quando eu digo experiente, tem alguns trabalhos aqui no futebol brasileiro, principalmente lá em Portugal. É um treinador novo, né, pessoal? Quem sabe com as ideias novas, né? Não chega no Corinthians e desenvolva um bom trabalho, né? O Corinthians foi para trás do treinador de São Bernardo, não podia treinar no Campeonato Paulista. O Corinthians negou, né? Surgiu a informação, inclusive teve até reunião com a torcida do Corinthians, né? O nome de Cuca, o Corinthians desmentiu. E agora o nome forte da vez, Antônio Oliveira, né? O português, né? Pois é. Vamos lá, pessoal, vamos por parte. Situação de Mano estava complicadíssima, né? Desde o início que a diretoria, essa nova presidente assumiu, ele já deixou claro, né, que Mano tinha contrato com o Corinthians até 2025, não ia colocar para fora. Por quê? Inclusive ele disse isso após a derrota do último jogo, garantindo Mano, tem contrato até 2025, foi o nome escolhido. Aí no outro dia demite o cara, né? Isso aí ele já aprendeu, né? Uma coisa que ele aprendeu rápido foi no mundo do futebol, é emitir, né? Isso num dia que não ia demitir, no outro vai e demite.
Mas tudo bem. Situação de Mono estava complicada. Vinha de 4 derrotas. A diretoria não tinha prioridade de deixar ele como treinador, porque, como eu falei, a diretoria passada contratou. Multa 20 milhões, por isso que ele estava. Mas com tudo isso, ele passou por uma reformulação. Mano, foi quem geriu essa reformulação, até porque ali no meio do futebol, que chegava aquela nova diretoria, ninguém entendia de nada. Inclusive, não tinha um diretor de futebol. O Corinthians liberou jogadores importantes, que eu acho que está fazendo falta esse elenco. Um deles, Renato Augusto, né? Não tem um jogador como Renato Augusto nesse atual elenco. Se o Corinthians tivesse Renato Augusto, poderia ser diferente. Mas muitos vão discutir, não, mas Renato Augusto não jogava. Dificilmente você via ele entrar em campo, quando entrava não estava rendendo. Pois é, eu também concordo com isso, né? Mas desses que estão aí, quem é que você acha que entra, pode entrar no jogo e pode mudar? Ou até mesmo inicia uma partida e pode mudar? Complicado, né, pessoal? Complicado, mas vamos esperar. O Corinthians fecha a contratação aí do treinador do Cuiabá, né? Antônio Oliveira, português. Que ele venha, faça um bom trabalho. Faça um trabalho de longo prazo, né? A torcida do Corinthians tem que ter paciência, pessoal. Todo treinador que vir, porque o elenco não vai mudar muita coisa, vai ser isso aí, né? Então, o elenco, nível muito baixo, né? Todo treinador que vier com 2, 3 derrotas, se for demitido, o Corinthians esse ano vai ter 10 treinadores, né? Então tem que ter um pouco de paciência. Outra notícia aí, né? O Corinthians apresentou até que enfim Rodrigo Garro. Vai para o jogo de logo mais, né? Muitos estão na expectativa que ele faça uma boa atuação. É um meia esquerda, habilidoso, né? Pois é, né? Argentino, né? A gente espera que ele não seja como Rojas, né, pessoal? Apesar que eu acho que Rojas é paraguaio. Mas a torcida, né? Os corintianos estão depositando bastante expectativa. Que ele venha apresentar um bom futebol e que venha salvar, né? Essa diretoria do Corinthians aí, né? E as contratações que foi feita. Ranieri, bom jogador. E agora vamos na expectativa que Rojas, né? Faça diferença, faça gols. Seja aquele meio decisivo que chama a responsabilidade. Coloca os atacantes na cara do gol, né? Acho que tudo isso aí é importante, né? Segundo as informações, ele vai para o jogo. Não sei se vai ser titular. Ele está sendo bastante cobrado, pessoal, nos treinamentos. Porque ele é aquele jogador que quando perde a bola, ele desiste da marcação, né? Não é dele querer recuperar a bola. Está sendo recuperado nos treinamentos, isso aí. Essa ideia dele aí. Está sendo cobrado, né? A gente espera que ele chegue, faça a diferença, apesar que chega num momento turbulento, né, no Corinthians. Mas jogador grande é assim, pessoal. Não importa o momento, não importa a hora, ele chega e faz a diferença, né? Mateuzinho, pessoal. A informação que chegou que o Corinthians está contratando Mateuzinho. 4 milhões de euros, né? Mais 1 milhão de fixo por atingir algumas metas. Cláusula do Flamengo. O Flamengo botou outra cláusula. Sobre atraso, né, de pagamento, né? Tem uma cláusula lá falando sobre esse assunto, né? Juro absurdos, né? Caso o Corinthians atrase, né? Eu acho que Mateuzinho chega para ser titular. Fagner vivendo um péssimo momento desde a temporada passada, não vive um bom momento. Então ele chega para ser titular. É um jogador que brigou com todo mundo lá no Flamengo, né? Recebeu proposta do Bragantino, ele não foi. Recebeu proposta do Botafogo, ele também não quis. Quer jogar no Corinthians. Então vamos esperar que isso aí seja um sinal bom, né? Ele chega no Corinthians. É um bom jogador, pessoal. É um bom jogador, não resta dúvida, né? Ele chega, viste a camisa do Corinthians, se sinta bem. A torcida abraça o cara e ele consiga, né? Consiga jogar na lateral direita, porque Fagner acabou seu ciclo, a verdade é essa. Então é isso, Nação Corintiana, e foram as principais notícias, né? Vale destacar que em momento nenhum o Corinthians cogitou Cuca. O Corinthians já tem um nome na mesa, pode anunciar a qualquer momento, vai à procura dele. Antônio Oliveira. Mateuzinho tá chegando, pessoal, contratou. E a questão de Rodrigo Garro. Agora vai estrear. Expectativa lá em cima. O que é que vocês acham aí? Deixa aqui sua opinião nos comentários. Mas antes, pessoal, peço aqui para você se inscrever no canal Bando de Loucos.
deixar seu like, compartilhar o vídeo e até a próxima, pessoal.